Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem está presente é a Isabela, Matheus, e para quem vai assistir posteriormente, vou precisar da ajuda da Isabela e do Matheus nesse momento inicial aqui, para fazer umas perguntinhas até para vocês, para que a gente possa, né, fazer com que esse módulo e esse encontro síncrono possa ter dúvidas, eventualmente, do módulo que estão realizando nessa semana. Já chegaram a fazer o módulo, Isabela, Matheus, tem como me dizer? Sim, senhor, acabei de fazer. Fizer um Cons- pouco antes aí hoje. Conseguiu fazer agora? Sim, E me diz uma coisa, já acabou? já. Acabei de enviar tudo. Tá. E ficou alguma dúvida sobre o módulo como tu fizeste? A princípio não achei bem tranquilo, né? Foi mais uma questão de introdução, né? Já, e tá bem, fica bem, tá bem claro ali a disposição da matéria, né? A forma como é feito depois o quiz e a pergunta, ficou tudo assim coerente? Sim, eu gostei, senhor, que tu botou ali no quiz a questão de pergunta de concurso, né? Eu acho que é Uhum. interessante porque às vezes no quiz fica só a questão de uma perguntinha que tu não precisa, tipo, nem ler a matéria e tu já consegue responder ali. E com a questão de concurso eu achei legal também, até pra questão de estudos, né, e tudo mais. Maravilha, obrigado, Matheus. E tu, Isabela, tudo bem? Consegue falar? Ou só. Eu comecei a fazer, mas eu ainda não terminei. Tá, Mas eu mas achei tá, tranquilo por enquanto. tá indo tranquilo. Assim, do que tá posto lá hoje, naquele módulo, então, para que a gente possa, nesse momento aqui, tirar alguma dúvida, vocês não têm nenhuma dúvida, Acho que Não, nesse momento não, senhor. tá? Se me Porque recordar de alguma coisa, eu. tá, o encontro síncrono serve muito para isso, né? Serve para a gente, eventualmente, discutir se houve, eventualmente, alguma dificuldade na realização do módulo na semana. Claro que agora, como a gente vai ter um encontro daqui a 2 ou 3 semanas, deixa eu ver que dia é o próximo. Dia 25/8, a gente vai ter ali 2 módulos para discutir e, eventualmente, se teve alguma questão relacionada a alguma dificuldade naquele momento. Bom, então, já que a gente não tem nenhuma dúvida, nenhuma angústia, como dizia o filósofo Martin Heidegger. Vai falar, Matheus? Sim, senhor. Eu ia perguntar se, tipo, a gente vai se aprofundar em cada um dos, digamos assim, remédios constitucionais, habeas data, habeas corpus. Isso, daí então, como a princípio não surgiu nenhuma dúvida de ti nem da Isabela, assim, eu passando assim, eu vou dar uma conversada não só sobre o módulo, mas sobre o que vai vir pela frente também para vocês poderem, né, saber a extensão da matéria, certo? Então, segunda-feira, quer dizer, domingo, então, acaba o prazo inicial para vocês fecharem o módulo um e, eventualmente, podem fazer até quarta, né, para entrega e fechamento desse primeiro módulo, que está bem tranquilo, como o Matheus falou, né? É uma questão bastante histórica e eu acho que está bem autoexplicativo ali a questão, principalmente da existência da cláusula do devido processo legal, que foi, né, coroada na Magna Carta de 1215. A gente estuda, então, a partir de segunda-feira, o nosso módulo 2 do nosso percurso de aprendizagem, que vai trabalhar, então, com um tema muito interessante, que é a grande pergunta, né? Se eu consigo, né, de alguma forma, a partir do processo, se falar em democracia. Então, a partir de segunda-feira, vocês começam a fazer essa pergunta para vocês, porque a gente tem uma noção de democracia representativa muito forte, muito ligada, então, a, a, ao século das luzes ali, né? Então, a gente precisa ver se agora, contemporaneamente, a gente ainda tem essa noção de democracia ou eu posso conseguir democracia a partir do processo. E essa é a nossa matéria, a partir da ida ao Poder Judiciário pela via do processo, principalmente o nosso processo constitucional. Acabando esse percurso primeiro, a gente entra, então, já na terceira semana, nas garantias processuais previstas na Constituição. E aqui a gente vai falar, né, nas garantias, como essa nomenclatura que é a escolhida pela disciplina, mas vocês vão ouvir falar em princípios processuais constitucionais,
ou em regras processuais constitucionais. Enfim, é aquela questão de nomenclatura dentro da matéria. Cada autor tem a sua autonomia científica, a sua autonomia acadêmica para poder propor algo, então a gente vê em livros, em artigos, o pessoal defendendo, sob nomes diferentes, o mesmo fenômeno. Né? A gente vai trabalhar aqui com garantias processuais. E aí sim, a gente vai ver várias das garantias processuais. Por quê? Porque a Constituição traz várias delas, principalmente positivadas no artigo 5º. Tem a cláusula do devido processo legal, que vocês começaram a estudar já no módulo 1. Tem a cláusula da segurança jurídica, tem a garantia, né, da prova ilícita, da proibição da prova ilícita, tem a garantia, né, da duração razoável do processo, do juiz natural, do promotor natural. Então, tem uma sequência de garantias que estão previstas no texto da Constituição que a gente vai, né, de alguma forma, averiguar no percurso 2, né, na aprendizagem 2, a partir de 3 módulos diferentes. E a gente vai aprofundar cada um deles, certo? E para cada um deles, pessoal, isso é muito interessante. Para quase todas as garantias constitucionais processuais, a gente tem filmes que a gente indica ali no nosso Moodle, assim, ó, a varrer, né, principalmente nos Estados Unidos. Eles conseguem fazer filmes que são ligados a essas garantias que são muito interessantes. Alguns já estão ali e alguns a gente vai estudar a partir do módulo da semana subsequente ou posterior. Mas aproveitando a pergunta do Matheus, se nós vamos nos aprofundar nas ações e nos remédios constitucionais, sim. Né? O percurso de aprendizagem 3 vai ser relacionado só a estudar as ações ou remédios constitucionais. Então, a gente vai ver ali no módulo, no percurso 3, então, nos 3 módulos, ou 4 que fazem parte do percurso 3, né, a gente vai ver a questão relacionada ao habeas corpus, à ação civil pública, ao mandado de injunção, né, e os outros remédios processuais, e cada um deles, né, vai ser dedicado parte do módulo. Então, sim, Matheus, não te preocupa. A gente vai, né, se aprofundar nessas ações, porque elas são importantes até para entender né, as formas de proteção nossa e do próprio texto da Constituição, né, para que a gente possa exercê-los judicialmente. Então, isso tudo vai ser visto ali no percurso de aprendizagem número 3. Como é que a gente vai dar vazão ao meu direito de ir e vir? Como é que a gente vai dar vazão ao meu direito de exercer o meu direito quando não há lei para isso? Aí a gente tem o mandado de injunção, por exemplo. Como é que a gente vai dar vazão a informações que eu tenho direito a ter de minha pessoa, habeas data? Então, cada ação constitucional ou cada remédio constitucional tem, né, o seu regramento próprio que vai ser alvo dos módulos posteriores do nosso percurso de aprendizagem. E a gente tem aí, né, como finalização, a matéria que eu já conversei com você semana passada, que é a matéria mais complexa do semestre, e que bom que ela é por último, porque a gente vai numa curva ascendente para poder chegar maduros e maduras no controle de constitucionalidade de leis, onde a gente vai trabalhar basicamente no plano normativo. É interessante porque a gente não tem nesse plano, né, caso concreto em si. A gente não tem, né? O Marco foi atravessar a rua e acabou sendo atropelado, né? Qual é a indenização que o Marco tem, né, direito? Não há um caso concreto em si do controle de constitucionalidade de leis. Há o quê? Há um controle se a lei ou o ato normativo está de acordo com a Constituição ou não, independentemente do caso concreto. Então, essa parte da matéria ela é um pouquinho mais dificultosa de se entender, exatamente porque eu não trabalho com casos concretos. Eu trabalho só em abstrato, por isso, né, se chama controle abstrato de constitucionalidade, porque há uma abstração do caso. O que interessa lá no final é a gente saber se o nosso regramento infraconstitucional, e aí, né, leis e atos normativos em si, estão de acordo com a Constituição. E se não estão,
como eu faço para fazer esse controle, que é a nossa matéria final, que para mim embora não, né, pouco se vá advogar em casos assim, pessoas que têm a advocacia privada como primazia no seu dia a dia, ela para estudar ela é muito linda, né? A gente consegue entender várias das coisas que acontecem no dia a dia a partir do controle de constitucionalidade de leis. Tá? Então a gente vai ver primeiro, né, nas ações, aí só nas ações, aquelas que impactam muito nós pessoalmente, né, meu direito de ir e vir, meu direito de exercer, né, meus direitos sem que haja ainda um rescaldo normativo para isso, o direito de saber informações sobre a minha pessoa. Veja que eu estou trabalhando muito nas ações constitucionais, nos remédios, em mim. E aí depois a gente vai estudar em abstrato, para todo mundo. Tá? Vocês vão ver nesse módulo que vai abrir segunda-feira, daí a gente vai, claro, conversar dia 26 ou 28 sobre ele, né? A indicação de vários filmes para que vocês possam complementar, né, as garantias que a gente está vendo naquele módulo. E eu vou falar assim, ó, de cadeirinha para vocês. Prestem atenção, muita atenção, naquelas indicações sobre a garantia da imparcialidade. O que é a garantia da imparcialidade? É assim, en passant, tá? Nós temos o direito, se formos ao Poder Judiciário pela via do processo, chegar lá e encontrar pessoas que vão nos julgar que não são parciais com a causa, não são parciais com o caso concreto, não são parciais com as partes. Elas são dotadas de uma imparcialidade, elas não têm interesse algum no litígio. Então, essa garantia da imparcialidade é uma das que fundamentam o devido processo legal. E a gente tem dois filmes indicados. Eu vou desde já fazer uma referência aqui a eles para que vocês prestem atenção e consigam ver. O primeiro é do Steven Spielberg, né, que é o Amistad, que é um caso real, né, do navio de tráfico negreiros que por alguma razão, né, que eu não vou contar aqui, spoiler, né, acaba indo para um país e que acaba sendo confundido o direito lá, ou como, né, sendo um tráfico de escravos e por isso eles deveriam ser libertos, ou não, ou deveriam ser mantidos, né, como escravizados da coroa. Esse filme, sobre o ponto de vista da imparcialidade, quando se chegar no momento do julgamento, vocês precisam ver que aula, que aula. E o segundo que eu estou colocando, né, para vocês também entenderem um pouco de imparcialidade, é para vocês refletirem desde já, por exemplo, com casos de repercussão como foram os nazistas, tá? Como caso de repercussões daquela época, né? Como que eu faço para julgar pessoas que foram acusadas na época de serem nazistas? Eu tenho que criar um tribunal para isso. Eu tenho que criar um tribunal para isso o mais imparcial possível, porque eu não posso ter parcialidade no julgamento. Olha como a coisa é. Então vocês vão ver, né, nos filmes, são dois na verdade, mas é uma refilmagem, o julgamento de Nuremberg, que é o julgamento, né, dos nazistas, como que foi pensado o tribunal para ele tentar ser o mais imparcial possível. Porque conseguir uma imparcialidade zero, né, em casos assim, a gente sabe que é praticamente impossível. Então, vocês têm que, né, focar a ideia para ver o filme em como eles tentam trabalhar a ideia dessa imparcialidade para poder tentar trazer algum tipo de abstração nesse julgamento por aqueles que vão ser os julgadores dos casos nazistas. A construção da ideia desse tribunal, de como ela é feita, fica na vida de vocês. São filmes longos, mas são filmes que complementam muito o dia a dia da vida acadêmica de vocês. Podem ter certeza disso. Sobre prova ilícita, que vai ser nossa aula da semana que vem, também vou tentar colocar um filme ali, senão vou colocar no nosso o Zap Zap, né? Logo mais, que é um filme com Michael Douglas, em que ele é um juiz de uma Suprema Corte nos Estados Unidos. E esse filme, o Esquadrão da Justiça, trabalha com vários casos relacionados à absolvição de réus por prova ilícita.
Pessoal, vocês precisam ver como é que é nos Estados Unidos. Toda essa briga, né, que a advocacia criminalista tem aqui no Brasil é para chegar perto do que é nos Estados Unidos, com a cláusula do devido processo legal, o respeito que se tem a elas e, principalmente, a partir da proibição da prova ilícita. Eu não vou também dar spoiler do filme, mas vocês já começam o filme, o Esquadrão da Justiça, parece aquele filme de sessão da tarde, né? Vamos ver o Esquadrão da Justiça. Mas é um filme que o nome não diz nada a ver com o filme, tá? Até diz no final, tudo bem. Mas, assim, o conteúdo jurídico do filme é sobre prova ilícita, sobre um juiz que não consegue mais absolver, né, réus condenados, ou que estavam sendo julgados, porque algum tipo de prova ilícita foi aportado ao processo. Isso leva à imparcialidade também, né? Como que eu me livro das minhas compreensões sobre aquela prova que foi aportada ao processo, se eu não devo, se eu não devo nem citá-las e nem lembrá-las que elas já existiram? Cadê minha imparcialidade aí? Então vocês vão ver que várias das garantias elas estão conectadas. Na verdade, as garantias elas vão te dar um rito mínimo de processo para que seja levado a todos os demais ramos do processo. O que está na Constituição, essas garantias que a gente vai ver, elas são aplicadas a todos os demais ramos do processo. Ela é o mínimo que a gente deve exigir num processo para que se exista um direito fundamental a um processo adequado ou justo, como alguns falam. E a terceira garantia que a gente vai ver na aula da semana subsequente à posterior é a da duração razoável do processo. Essa eu vou conversar bastante com vocês no encontro da semana do dia 26 ao 28, porque eu tenho um livro sobre isso que foi meu mestrado, né? O Direito Fundamental à Duração Razoável do Processo. Ela deve ter sido a última garantia constitucional processual que foi positivada na Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A última, se eu não estou enganado, né, processual mesmo, que está lá no inciso 78 do artigo 5º, foi a da duração razoável do processo, e sobre isso eu vou ter um monte de coisas para falar para vocês lá no encontro, não é aula, né? No nosso encontro síncrono do dia 28 ou 26, deixa eu ver. Nem dos dois, né? Dia 25 de 8, 25 de 8, o nosso encontro síncrono. Então essas vão ser as nossas aulas. Eu não sei se eu respondi a questão, Matheus, das ações constitucionais. Sim, senhor. Já consegui Tá, entender. tá tranquilo? Sim. Mas vão ser alvo de um percurso de aprendizagem inteiro, Sim. certo? Arthur, tudo bem? Bom dia. Consegue falar? Não? Tá, tranquilo, não te preocupe. Isabela, alguma dúvida? Bom dia, senhor. Eu consigo, Ah, sim. tudo bem? Como é que tu tá? Tudo certo, tudo certo. Tudo jóia? Já conseguiu fazer o módulo 1? Ainda não, vou fazer em breve. Tá, mas já conseguiu entrar? Já sentiu alguma dificuldade? Sim, sim, já dei uma olhada ali, tudo certo. Tá tudo certo? Não tem nenhuma pergunta sobre ele? Não, Tá. O pessoal tudo está certo. perguntando e fez uma pergunta privada, e eu pedi para ele fazer pelo fórum de notícias, pelo fórum de avisos, sobre a composição da nota. Eu coloquei lá ontem, mas para ficar também claro aqui, né, para quem vai nos assistir posteriormente, agora para a Isabela, para o Matheus e para o Arthur, a questão é a seguinte: a gente tem 1.000 pontos, são distribuídos em 4 avaliações. Não tem propriamente uma prova final, né, para se chegar ao G1. Não. A sequência dessas 4 notas tem que chegar a 1.000 pontos no máximo. Ponto. Não chegou na média, é a G2. Então, é só compor a nota nessas 4 avaliações, não há uma avaliação final nesse primeiro momento para a composição de G1, e aí depois, não alcançado, vai fazer, né, o G2 na data aprazada que está lá no nosso plano de ensino, tá? Para ficar claro para o pessoal que está aqui, não há uma prova final nesse G1. Há uma sequência de notas que se chega a 1.000 pontos, que começam pelo que vocês estão fazendo, que é o quiz, o pensar e refletir, né, para respostas ali, e posteriormente, depois com os nossos trabalhos, com a nossa avaliação objetiva e também com a nossa avaliação subjetiva. Tá bom? Sobre a disciplina, alguma pergunta? Tranquilo, senhor. Não ficou nada ficou bem claro os textos, então tá.
Então, como não é propriamente uma aula, mas um encontro de dúvidas, de debates, né? Vocês três têm alguma questão que gostariam de fazer para mim? Pode perguntar qualquer coisa, até fora do processo constitucional. Desde que seja matéria de processo. Não? Tudo bem? Tudo certo, senhor. Gostaria de saber, senhor, na tua vida, assim, de trabalho, se tu já lidou com alguma dessas questões de processo constitucional, né? O senhor é advogado. Sim. Eu atuo bastante em ações civis públicas, né? Eu sou advogado de alguns réus, eu não sou autor, porque eu não sou Ministério Público, não sou defensoria, não sou nenhum dos legitimados, mas eu, como advogado de algumas empresas, eu defendo em ações civis públicas. O meu doutorado, Matheus, o meu doutorado é em ADPF. O meu doutorado é em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, eu tenho uma atividade acadêmica ligada ao processo constitucional e tenho uma atividade prática também ligada a algumas ações de processo constitucional. Eu já impetrei vários mandados de segurança, faz tempo que eu não impetro mais nenhum. Não impetrei habeas corpus porque não é minha matéria, né? Nunca trabalhei com direito criminal. Já impetrei habeas data, acho que 2 vezes, né? Para conseguir informações. Tenho estudos acadêmicos em mandado de injunção, tenho artigos científicos e trabalho muito com, agora, mais recentemente, com pareceres em casos de alta complexidade que a gente chama de processos estruturais, que faz parte também da minha tese de doutorado de 2012. Então, eu tenho uma atividade. Agora, eu nunca ajuizei uma DPF, porque eu não sou legitimado, não tenho nenhuma, não advogo para nenhum legitimado, nunca ajuizei uma ADI, nenhuma ação direta de inconstitucionalidade. Isso ainda não consegui, não cheguei lá. Só estudo como acadêmico, porque fez parte do meu doutorado. Mas tem alguma, nos remédios constitucionais, já tenho bastante passado, vamos dizer assim, e as ações civis públicas, que são uma parte ainda intensa da minha advocacia. Pô, senhor, show, legal demais. Arthur, alguma coisa? Não, senhor, tudo certo. Isabela? Tudo tranquilo, senhor. Então tá, então maravilha, durou um pouquinho menos, né? Tentem trazer questões assim como o do Matheus, perguntem, questionem, né? Tentando ficar sempre ali, né? Entre o módulo que a gente está vendo e assim um pouquinho daquele que a gente vai ver logo depois. Até porque essa crescente na matéria é muito interessante para que a gente possa, né, chegar lá no controle, né, maduros para poder aprender o que tem de mais difícil em processo, que é as ações do controle abstrato. Certo? Certo, senhor. Maravilha, então. Obrigado aí pela participação de vocês. Um abraço a quem vai nos assistir mais tarde. E dia 25 eu estou aqui, mas estou sempre no WhatsApp ali, estou sempre, principalmente pelos avisos do nosso Moodle, tá bom? Maravilha. Obrigado. Valeu, Valeu. senhor. Valeu, Tchau, senhor. tchau. Tchau, Tchau, senhor. Bom Isabela. Valeu. Tchau, dia. Matheus. Tchau, Tchau, Arthur. senhor, Até a valeu. próxima. Até a Tchau, próxima, tchau. senhor. Bom dia. Igualmente.